Olá, Rogério. Doutor, e aí, como é que Como você vai? tá? Tudo bem? Tudo e você? Graças a Deus, tudo bem. Obrigado. Tudo Deixa eu tranquilo. aumentar o volume aqui. Te dando boas-vindas aqui a você e a todas as pessoas que estão entrando aqui na nossa live. Boa tarde, eu vou dar um tempinho aqui, 2 minutinhos a gente já vai começar. Tudo tranquilo? Você está Legal. me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Pronto. Que legal, que legal. Que honra estar com Legal. você aqui, hein? Agora, o meu contador, olha que bacana, hein? Você vai ter que contar muita coisa boa pra gente aqui hoje, hein? Legal. Tomara, tomara. Tomara que eu tenha muito a contribuir, né? É, Esse rapaz, é o nossa. objetivo. Se não tem, a gente vai, mas vamos ter bastante coisa boa para conversar aqui. Muito legal, muito legal. Dá 3 minutinhos, que eu acho que é o suficiente para as pessoas, né, Claro, claro. entrarem para aqui. Você está aqui em São Paulo, Tô, Douglas? Tá? tô. Legal, Tô aqui no escritório. legal, bacana. E você, pelo que eu tô vendo, você tá pelo quadro de trás, você tá na sala de reunião, né? Estou na sala de reuniões. Estou aqui na sala de reuniões. Eu tenho vindo para o escritório todos os dias. São raros os dias, muito raros os dias que eu não venho para cá. A gente tem aqui um terço do grupo que está aqui, né? É, E, enfim, a gente tá fazendo, vamos dizer assim, quase que um revezamento, mas um terço, mais ou menos, do quadro aqui do nosso pessoal está vindo para cá. legal. Eu, É, nós prefiro, estamos fazendo a retomada da equipe também. A equipe aos deixa eu poucos dar, tá. deixa eu dar as boas-vindas aí, dando boa tarde para a turma que está entrando. Vamos lá. Mais um minutinho aqui, a gente já vai começar. Até porque a gente tem um horário, né? 7 horas em ponto, a gente perde a conexão. Como a Exato. gente tem uns temas interessantes aqui para falar, né? Eu acho que vai ser bacana. Enfim. Bom, bom. E o calor, hein? Lá na Pois sua é, terra, onde rapaz. você tá, onde tá a sua empresa lá, deve estar sofrendo de calor também, né? Sorocaba é mais quente ainda. Sorocaba é Legal, sempre mais quente que São Paulo. O pessoal lá sofre mais do que aqui. Aqui tá uma loucura, né? Uma hora tá quente, uma hora tá frio. legal, legal. Monoglação 6 e 3. Eu acho que a gente pode começar o nosso bate-papo aqui. A turma daqui a pouco vai entrando, até para a gente respeitar também o horário de quem entrou, né? Acho Legal. que é legal. Bom, primeiro eu quero te agradecer imensamente por você estar aqui, né? Aceitou o nosso convite. Quero te apresentar aqui, apesar que te apresentar aqui, eu acho que não é quase necessário, né? Conhecido como meu contador, aqui, primeiro, um prazer receber você aqui na nossa página, aqui na Veda, em nome dos nossos sócios, dos nossos clientes aqui, dos nossos prospects, enfim, de todos a nossa equipe aqui. A gente quer, primeiro, te dar as boas-vindas, você como o mais novo sócio nosso aqui, que obviamente você vai conseguir contribuir bastante valor aqui para a gente, adicionar valor. É, é um tema que a gente vai falar hoje sobre gestão patrimonial com foco em parte tributária e família. Eu sei que é um tema nada muito, vamos dizer assim, charmoso, mas é um tema muito necessário que a gente precisa repensar, avaliar, refletir. Eu acho que isso tem muito a ver com a vida dos nossos clientes, com a parte de gestão patrimonial, sucessão. Acho que é um tema bastante legal. Mas antes disso, né, eu queria comentar um pouquinho sobre o Douglas, para quem não conhece, né? Estou dando as boas-vindas aqui a ele e, obviamente, a todas as pessoas aqui, os nossos convidados. O Douglas é formado pela Universidade de Sorocaba em Contabilidade e Administração. Teve a oportunidade de fazer um curso de liderança em finanças em Harvard, muito legal. E também fez um tema muito legal que eu gosto bastante, que é a parte de transformação digital, que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, em MIT, e também fez gestão financeira e pessoas em Wharton, né? Só que antes da gente começar a falar sobre o tema de migração de divisas, de falar um pouco sobre transferência fiscal, esse movimento que o Brasil está vivendo hoje, um pouco de instabilidade econômica, essa pandemia, é, eu acho que se você puder falar um pouquinho sobre o seu livro, né? A culpa é do meu contador. Fala um pouquinho do seu livro antes da gente começar a falar sobre o tema né, que eu acho que tem muito a ver com o assunto que a gente vai falar hoje. Vamos lá. A culpa é uma história interessante porque assim, eu resolvi, eu escutei isso a vida inteira, né, Rogério? Né? Sou contador por formação. Eu fiquei mais de 10 anos no mercado financeiro, mas sempre mantive o meu negócio de contabilidade em paralelo.
sei, E eu tive dos dois lados, né? Eu contratava serviços, eu trabalhei praticamente no banco com todas as empresas de auditoria que tem, as Big Four e todas as sei, menores também. sei, Então eu me relacionei dos dois lados, né? E eu sempre ouvi isso, ouvia muito isso dos clientes e em rodas de amigos, tudo que a culpa era do contador. Sempre ouvi essa é história. verdade. Ah, a culpa é do meu contador que fez, que não fez, que deixou de fazer, ou que não viu, enfim. Então, por ter ouvido muito isso, eu cheguei à conclusão de que estava na hora de eu me mexer e fazer alguma coisa. Então, eu escrevi um livro, na verdade, esse livro que eu escrevi, que foi o primeiro, eu tô no segundo, estou começando a escrever o segundo livro agora, né? Sei, Mas o primeiro livro foi, eu foquei ele em fazer uma linguagem muito simples, direcionada ao pequeno empresário. sei, Porque, assim, como eu via muito pequeno empresário não entender o universo da contabilidade. E como o empresário, ele é o contribuinte responsável, né? Então, assim, por mais que você tenha o contador como um corresponsável nessa relação, sei. dos tributos e enfim, de todo o universo que está em torno disso, eu sentia sempre a necessidade de esclarecer algumas coisas Sei. para o empresário, para que ele tornasse essa relação com o contador dele mais estratégica. Eu tenho um objetivo, né? Um dos objetivos do meu canal, inclusive, é esse, de melhorar a categoria profissional no Brasil, melhorar a categoria de profissionais de contabilidade no Brasil. Sei. Então, porque eu entendo que isso é uma categoria estratégica e que muitas vezes é deixada meio que de lado, né? Então, Sei. assim, eu vivi muito disso. E aí eu resolvi escrever um livro com uma linguagem simples, explicando para o pequeno empresário o seguinte: olha, entenda um pouquinho do universo que envolve a vida do seu contador e da contabilidade, porque você é Claro, o responsável por tudo claro. isso, você é o contribuinte. E se você passar a entender um pouquinho, você vai contratar melhores profissionais, né? Primeiramente, porque todo mercado tem profissionais bons e ruins em todas as áreas. Aham. Invariavelmente é assim que as coisas funcionam. Então, assim, para você saber contratar profissionais melhores e tornar esses profissionais mais estratégicos no seu negócio. Então, Legal. o propósito foi esse, no primeiro momento, de orientar os empresários. Mas o que acabou Bacana. acontecendo de fato foi que eu tive um interesse muito grande da classe contábil. Muitos contadores compraram o livro. Sei. O meu livro viralizou nos grupos de contabilidade em PDF. A turma digitalizou o livro e viralizou nos grupos de contabilidade Ah, pelo eu vi, tem Brasil. no Kindle lá, enfim, e teve uma venda assim, pô, bastante grande, muito legal. Mas você sabe que eu quero Ah, pegar um gancho sobre esse livro, para a gente falar um pouco sobre o nosso tema. Bom, primeiro, parabéns, né? Enfim, é uma obra fantástica que tem assim uma tiragem absurdamente grande, muito legal. E falando um pouco sobre o momento, né? Quando a gente fala em gestão patrimonial e sucessória, eu costumo falar para os clientes que tem duas coisas que a gente tem certeza na vida, né? Que a gente vai morrer e que a gente vai pagar imposto. Então, planejamento tributário, ele vem junto quando você escolhe uma instituição, uma pessoa para cuidar do teu patrimônio. A gente tem uma preocupação muito grande, em primeiro lugar, de que forma que eu vou conseguir proteger melhor o meu patrimônio do ponto de vista tributário, do ponto de vista sucessório, societário, mas, sobretudo, proteger a família como perpetuar o patrimônio. Então, a gente está vivendo transformações grandes no campo, vamos dizer, no campo empresarial, no campo tecnológico, mas, sobretudo, no campo humano. E a sua chegada, né, a empresa DGA, Office, chegando para ser parceira aqui da nossa empresa, da Veda, vai nos ajudar a entender melhor e a colocar em prática determinadas questões que, por exemplo, a gente precisa entender. Como é que um cliente pode fazer, por exemplo, transferência de domicílio fiscal? Como é que ele pode terceirizar a contabilidade dele? Como é que ele pode fazer o concierge? Enfim, então eu acho que para começar a falar um pouco sobre esse tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de transferência de domicílio fiscal para o nosso cliente que está no Brasil, que ele está, vamos dizer, desconfortável com a situação política, não uhum. quer correr risco, vamos dizer, soberano. Como é que você pode nos ajudar? Fala um pouco sobre essa dinâmica. Vamos bater um pouco de bola sobre alguns temas. Eu acho que Vamos. falar sobre domicílio fiscal é uma coisa bacana aqui, e depois tem, vamos dizer, uma ligação forte com outros temas que a gente vai falar. Legal. Bom, a gente tem, só para corroborar isso que você está dizendo, né? A gente tem um escritório em Miami também, a DGA tem um escritório lá, a gente está estabelecido nos Estados Unidos. Nós temos um escritório em Miami e uma pequena operação em Los Angeles também, por necessidade, a gente tem um coworking lá, um endereço no coworking.
E a gente atende muito brasileiros que têm negócio no Brasil e têm negócio lá fora, né? Então, a gente se focou, a gente tem uma unidade de negócio que cuida exclusivamente dessas questões que envolvem Tá, contabilidade, tá, fiscal e tudo mais. O que é importante a gente separar aqui é assim, né? Quando a gente fala de residência fiscal e quando a gente fala de imigração. tá bom. As coisas estão interligadas, mas elas não necessariamente caminham juntas. Sim, Então, assim, existe um cálculo pela Receita Federal Americana, o RES, onde você pode estabelecer uma residência fiscal independente de você morar nos Estados Unidos. Então, sim. pela questão da permanência, enfim, tem uma regra, né? Então a gente fala sempre para os nossos clientes, tome muito cuidado com essa regra, porque você pode se tornar um contribuinte nos Estados Unidos sem viver nos Estados Unidos ou sem morar lá por conta do período em que você passa por ano lá, né? O período que tem muita gente aqui no E Brasil pode ser bitributado, né? E ele não sabe, né? pode ser bitributado. Houveram já vários casos de brasileiros que foram chamados no RS para pagar tributos, Isso, inclusive sobre os ganhos que eles tiveram no Brasil. Né? Porque a partir do exatamente. momento que você tem a residência fiscal americana, que você foi imposto essa residência fiscal americana, você deve tributos nos Estados Unidos. Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, eles têm o conceito da universalidade tributária. O que significa isso? Qualquer. Não importa onde está alocado o dinheiro. O Sim, que importa é, se você é residente fiscal brasileiro, não importa onde está o seu dinheiro no mundo inteiro, você tributa no Brasil. Então, sim. se você oferir o ganho em outro país, você obrigatoriamente. Porque muita gente confunde isso, né? Fala assim, mas eu não trouxe o dinheiro para o Brasil, então não tem que pagar imposto no Brasil. Não. Isso não significa que você não tem que pagar imposto. Você oferir o dinheiro fora do Brasil, se você tem residência fiscal no Brasil, você vai ser tributado no Brasil de qualquer maneira. E o É. mesmo acontece nos Estados Unidos, né? Então a E gente você precisa sabe tomar que muito você cuidado. sabe, então esse ponto que você está colocando é interessante, que eu tenho visto cliente, por exemplo, que ele está morando no Brasil, mas ele também tem uma residência, por exemplo, em Portugal. Ele fica lá 6, 7 meses em Portugal. Ele ganha rendimentos lá por alguma razão, porque tem negócio. E ele, evidentemente, pela regra local, ele é tributado lá e aqui. Mas ele não quer fazer a transferência do domicílio fiscal. Então, assim, esse é um tema que é muito interessante, que a gente gosta. A gente não vai entrar na parte técnica de como fazer isso Uhum, aqui, uhum, mas para o cliente que está nos ouvindo, ou para os assessores que estão nos ouvindo, entender de que a gente consegue conduzir essa solução para os nossos clientes, para as famílias dos nossos clientes, porque o tema aqui ele é focado para a família obviamente, a família, se tem negócio, tem uma empresa, atrás de uma empresa tem um acionista. Né? Então, você tem a figura da holding patrimonial, a holding de participação, você tem a figura dos conselhos de família. Então, a ideia da Veda e a ideia da DGA, junto com o teu time, é a gente procurar entender vamos dizer, a demanda do cliente e tentar casar, evidentemente, determinadas soluções, né, que possam remeter, obviamente, algum tipo de instrumento que possa ajudar a família a colocar o recurso dele fora do Brasil de forma legal, né? uhum. Comprar imóvel, colocar o filho para estudar e assim por diante. Então, esse é um pouco da história, da experiência que eu gostaria que você contasse para a gente, de que forma que o teu time pode nos ajudar nessa tarefa. A gente para esses casos, a gente faz um pequeno planejamento, né? É muito importante entender quais são os objetivos da família, né? Que nem você falou, quer colocar o filho para estudar, quer comprar um Uhum. imóvel, então assim, é muito importante. A gente tem uma célula dentro do nosso escritório que a gente chama de Family Service, né? Então Tá. assim, a gente estuda a família, entende a família, faz um pequeno diagnóstico da família para a gente começar a pensar em planejamentos. O planejamento pode envolver desde a questão sucessória, societária, empresarial ou de migração, né, para outro país. Então, assim, para isso a gente precisa estudar quais são os acordos bilaterais que existem entre Brasil e o país que a família quer mudar, né? Então, caso dos Estados Unidos, por exemplo, a gente já conhece bem os acordos, a gente consegue fazer hoje, a gente tem clientes que estão se posicionando lá e aqui, então Sim. a gente faz a declaração de imposto de renda dele lá e depois compensa os impostos pagos lá com os impostos que ele deveria calcular aqui. Então, existem, como eu te falei, para cada família, existem várias premissas que nós temos que olhar. Né? Sim. Não existe
receita de bolo, né? Não existe uma receita de dizer assim, não, para a família que quer mudar para tal lugar é assim que faz. Não é. Você precisa estudar para você entender quais são os ativos que a família tem no Brasil, que tem fora, qual é o objetivo dela a médio e longo prazo. Então, esse planejamento que a gente faz dentro de um diagnóstico é o que o nosso time olha, né? Tá. Então, até para Entendi. fazer as remessas, para fazer a remessa de forma correta, para ter o menor impacto tributário possível, enfim, é um planejamento. É um E planejamento outra que envolve coisa, tudo isso. muito bom. E outra coisa que vai, que também afeta muito a parte fiscal, e isso é o que a gente procura, vamos dizer assim, nós, instituições financeiras, nós somos proibidos por uma regra, por regulação, nós não podemos dar tax advice, a gente não pode dar nenhum conselho fiscal, mas a gente conhece várias histórias, Uhum. vários modelos que deram certo e, obviamente, que foram amparados por grandes bancas e, evidentemente, a gente procura, vamos dizer, navegar um pouco sobre essas decisões, sobre essas soluções, a gente ajuda as famílias. Mas a gente tem visto, por exemplo, há um tempo atrás, questão de 5, 6 anos atrás, muitas famílias brasileiras começaram a ganhar dinheiro com IPO, a economia estava mais pujante e tal, e as pessoas começaram a adquirir imóveis no exterior e comprar na pessoa física. O brasileiro compra imóvel na pessoa física, ele não sabe que tem que ter uma estrutura lá, que é uma LLC, que é uma Liability Limited Company, que tem que ter para poder ter mitigação fiscal ou criminal, coisa que o valha. Fala um pouco sobre isso também, quer dizer, quais os cuidados que a gente pode levar para os nossos clientes, como é que a gente pode controlar É, isso? é sempre importante entender, mais uma vez, a necessidade, mas isso Isso. é um fato, né? Quer dizer, quando você compra, você como estrangeiro compra um imóvel, vamos falar de um imóvel, você compra um imóvel nos Estados Unidos, o que pode acontecer? Nos Estados Unidos existe um imposto chamado Inheritance Tax, que é o Uhum. imposto de transferência à morte, Sim. que ele é muito alto. Por exemplo, na Flórida nós estamos falando de 41 ou 46. 43%. 46%. 46%. Em Nova York, nós estamos falando de 53%, que é o Isso. imposto sobre Inheritance Tax. Então, assim, além disso, você tem algumas outras questões, como você mesmo falou do liability, né, de questões criminais, de questões Uhum. que podem acontecer, problemas cíveis lá nos Estados Unidos. Então, o que a gente sempre sugere, e lembrando o seguinte, né, quando você é cidadão americano, Uhum. por que o cidadão americano não coloca o bem em nome de uma pessoa jurídica, já que ele vai ter também o inheritance tax? Porque o cidadão médio americano, no imposto de renda dos Estados Unidos, você tem uma dedutibilidade para esse imposto que hoje deve estar acima de 5 milhões de dólares, né? Tá. Então, assim, para eles não faz sentido você colocar numa pessoa jurídica, porque ele tem essa isenção, então se ele vier a falecer, o imóvel transfere Legal. sem ter que pagar esse imposto. Agora, quando a gente está falando de estrangeiro, o estrangeiro não tem como usar essa limitação. Então, você acaba tendo que pagar uma taxa de imposto muito alto caso você venha a falecer. Então, quando a gente Legal. monta uma estrutura, seja de offshore, seja de LLC, depende do tamanho do patrimônio, você começa a criar proteções contra essa tributação e contra alguns liabilities, né? Eu acho Tá. que esse é o modelo mesmo, é um Legal. modelo muito usado. Douglas, o cliente que chega aqui para mim hoje, né, para nós aqui na Veda, para algum assessor e que demande, por exemplo, olha, eu quero abrir uma conta no exterior, eu quero abrir uma empresa num paraíso fiscal, quero comprar um imóvel e quero fazer remessa do meu capital e também quero que você controle a contabilidade dessa conta para mim. A gente consegue fazer isso hoje por você? A única coisa que eu não consigo fazer é abrir a conta corrente hoje. No Não, isso eu passado, abro. Isso eu abro. é, Mas eu no, no digo a pass... parte, a parte da assessoria fiscal, sim, toda por trás das estruturas. sim. A gente abre a empresa, abre offshore, regulariza a empresa, a gente tem endereço para a empresa, inclusive, a gente tem um Legal. escritório físico nosso lá que a gente usa. Então, toda a parte contábil também, o atendimento, as declarações, os tax returns que você tem que entregar lá, enfim, tudo isso a gente faz. Como eu te falei, né? A única questão é conta corrente, não conta de investimento. Conta de Tá. investimento. Agora, conta corrente, a gente no passado abria conta corrente para alguém que quer ter um cartão de crédito, alguma coisa, e hoje a gente não consegue mais porque o empresário tem que ir até os Estados Unidos e sentar numa agência lá para apresentar Perfeito. passaporte, assinar a abertura da conta. Mas o resto a gente Perfeito. faz Então, todo só, o só processo. para esclarecer aqui para o nosso convidado, para o nosso seguidor, enfim, para os nossos assessores, nós temos aqui acordos com bancos internacionais, com gestoras e com family offices, que nós podemos conduzir a abertura da conta através deles, né? Nós não Tá? podemos conduzir isso.
Então, nós conseguimos abrir a conta de investimentos, a gente consegue falar com a parceria dos nossos bancos, dos bancos lá fora, sobre os investimentos, mas a grande preocupação e o grande, vamos dizer, temor, vou até chamar de tabu, é que o investidor brasileiro ele tem um pouco de receio de trabalhar lá fora, porque ele tem medo de, eu não sei como contabiliza, não sei como é que declara, não sei como é que controla, como é que faz auditagem, etc., auditoria, né? Então, a sua vinda para cá, a tua empresa vindo para cá, nos ajudando vamos dizer, a endereçar essas questões, vai ser muito positiva, né? Então, eu vou deixar, obviamente, aqui um convite para o pessoal para começar a pensar um pouco mais, até porque a gente tem falado aqui na nossa empresa sobre a questão da necessidade de diversificar a moeda, né? Até por questão de risco, por questão soberana, por questão política, por uma série de fatores que afetam o patrimônio da família hoje. É algo que, então, você consegue nos ajudar. Sim, com certeza. Nosso time está preparado para isso. A gente já tem uma carteira de clientes já. A nossa unidade lá está completando 6 anos agora, né? Muito bom. Então a gente já está há um bom tempo fazendo isso, né? O escritório tem 30, mas a nossa unidade dos Estados Unidos completou 6 anos agora. Então, assim, o nosso time está preparado para fazer toda a parte de tax. Tá bom, muito bom. Olhando um pouco sobre o aspecto doméstico, né? O famoso BPO, que eu sei que você faz gestão de portfólio, que é o Business Processing Outsourcing, ou mais conhecido como terceirização de atividade contábil. O grande problema que o brasileiro tem, um dos, né, grandes problemas, é no dia que ele tem que entregar a declaração. Então, a pessoa física, a pessoa jurídica, a holding patrimonial, a holding de serviço, a holding imobiliária. Então, você tem uma série de informações ali que você precisa reunir e você, no final do dia, é sempre assim, né? O imposto de renda ele começa, por exemplo, em fevereiro, vai até abril, né? Geralmente, final de fevereiro, princípio de março, você tem 2 meses. E a última semana é a semana que está todo mundo se movimentando para entregar. Por quê? Porque falta informação, falta know-how, falta parte técnica, etc. e tal. Esse é um papel que a gente, obviamente, com todos os nossos assessores que estão aqui ouvindo, os nossos clientes também, a gente quer, vamos dizer, sofisticar a entrega, né, o delivery desse serviço, do ponto de vista mais, olha, falar para o cliente, você está com problema de imposto de renda? Você não tem mais esse problema, seja no Brasil ou fora, seja na empresa ou na família, a gente tem como conduzir isso. Fala um pouco sobre isso para a gente, como é que você pode nos ajudar, Douglas? Isso mais uma vez, né? A gente, como eu te falei, a gente tem uma unidade de Family Service que atua em alguns pilares, né? Então, um dos pilares é a parte de imposto de renda de pessoa física. Tá bom. A gente tem também as unidades de negócio que atuam na área de BPO, que é do Business Process Outsourcing, né? Mas aí a gente está falando de processo de contabilidade, então tudo que envolve contabilidade, área fiscal e departamento pessoal das empresas, a gente atua. Então elas têm uma interligação, essas áreas têm uma interligação. A gente processa a contabilidade dos clientes e, ao mesmo tempo, você tem lá o Prolabore, distribuição de lucro e tudo mais. Essa informação vem para o Family Service, onde a gente processa o imposto de renda da família. Então, a gente faz esse trabalho de imposto de renda, a gente faz o trabalho todo da parte societária dentro dessa unidade de negócio, a gente tem área jurídica dentro dessa área de negócio. Então, assim, o planejamento ele é completo. E tem a área internacional que também está interligada a essa unidade. Então, quando a gente pensa no serviço da família, a gente pensa ela assim, a gente faz um olhar 360, né? A gente vê todos os aspectos que a família necessita e a gente faz a organização disso. Então, a gente tem clientes de carteira, que eu tenho clientes grandes que eu preciso ter cuidados mensais com esses clientes, então a gente já vai preparando, é como se fosse uma contabilidade do cliente, né? Então a gente vai cuidando dessa contabilidade durante o ano, quando chega a época de imposto de renda já está tudo pronto, já está tudo definido. Agora, tem obviamente alguns clientes que não querem ter o custo mensal dessa organização, e aí pagam para a gente desenvolver no período de imposto de renda. Aí a gente, obviamente, tem que coletar as informações, né? A gente usa sistemas para isso, onde a gente faz a captura de investimentos, de várias coisas, e a gente organiza a vida dele para entregar o imposto de renda, né? Então, assim... do ponto de vista do planejamento do dia a dia, nós temos investidores aqui que compram ações, até porque se você obviamente, você é uma pessoa extremamente atualizada,
nós tivemos um aumento substancial de pessoas físicas entrando na Bolsa. Né? Sim. Pessoas comprando e vendendo ativos imobiliários, fundos imobiliários, enfim. Então, essas pessoas têm ganho de capital. Né? E as pessoas se perdem um pouco nas informações. Ah, comprei ação tal dia, não sei se eu vendi, se eu comprei, se foi day trade, se não foi. Então, há uma demanda, vamos dizer, bastante grande para a gente prestar o serviço de assessoria para a preparação do número, para a preparação do DAF, para a preparação da informação, e você deixar, evidentemente, o contribuinte super confortável, o nosso cliente, no caso. Né? Uhum. Como é que você pode nos ajudar nisso? Então, mais uma vez, eu acho que é uma questão da gente se reorganizar, né, no processo. Então, assim, como eu te falei, tem dois modelos de cliente. Tem o modelo do cliente que é super organizado e ele movimenta isso mês a mês com a gente. A gente já cuida desse movimento mês a mês. E tem cliente que faz as operações e ele mesmo, às vezes, ou ele controla ou ele não controla. E aí o que acontece é que depois ele tem uma surpresa, porque ele fez movimentações, não fez os recolhimentos adequados, e isso tem que ser feito com juros e multa. Né? Então o que a gente sugere sempre para o cliente é, olha, seja um cliente de carteira, dilua esse custo do imposto de renda que você vai ter para fazer durante o ano, que a gente vai cuidar isso mês a mês. Né? Esse é o ideal, esse é o modelo ideal. Agora, aí é uma decisão do cliente, né? Ele que vai decidir se ele quer essa organização ou não. Para quem tem essas operações recorrentes em bolsa e tudo mais, a gente tem os sistemas nossos que acompanham essa movimentação e a gente já gera DARF, já gera toda vamos dizer assim, a contabilidade da pessoa física para que ele fique compliance na parte fiscal de pessoa física. Né? Então, assim, o ideal é que o modelo seja esse. Se o cliente não atua dessa maneira, aí o que vai acontecer? A gente vai ter que pegar isso. E a gente é muito austero nisso, sabe, Rogério? A gente fecha a porta num determinado momento. Que nem você falou, a última semana eu já estou fechado. Geralmente, o mês de abril a gente fecha, a gente já não pega cliente mais para fazer. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir entregar com qualidade. Eu vou ter um volume muito grande, vou ter picos de trabalho com a equipe e vou acabar entregando um trabalho não satisfatório. Então, a gente chega num determinado momento, assim, geralmente é começo de abril. Esse ano, como estendeu até junho, a gente acabou indo junto, né? Então, acabamos estendendo o nosso prazo por conta da extensão da entrega. Entendi. E aí a gente acabou conseguindo entregar mais clientes. Mas para não prejudicar aqueles que já foram corretos, entregaram tudo no prazo para a gente simplesmente para de entregar, porque senão a gente não consegue entregar um trabalho de qualidade. Legal. Douglas, olhando no campo de pessoa jurídica, consultoria tributária, fala um pouco sobre isso para a gente, por favor. Nós também temos uma unidade de negócio específica para fazer isso. Né? A consultoria tributária hoje ela está muito focada na questão de avaliação de oportunidades, que a gente chama. Né? O que são as avaliações de oportunidades? Existem, até por isso que o Guedes está querendo a reforma tributária, tem falado muito da reforma, né? Eu tenho discutido muito com a Ana Laura da XP sobre isso. A reforma tributária, ela vem com a intenção de corrigir algumas questões que, na verdade, no meu ponto de vista, não é uma proposta de reforma tributária, mas sim uma reforma de ajustes de algumas coisas, porque na empresa, o que acontece muito é assim, você sai um regulamento de um recolhimento de qualquer imposto e a empresa recolhe esse imposto, depois começa a ter teorias jurídicas sobre o recolhimento desse imposto. Existe muitas vezes uma enxurrada de ações na justiça contra um determinado recolhimento ou determinada forma de recolhimento de algum tributo. E isso acaba sendo transitado em julgado e a gente acaba tendo o que a gente chama de efeito erga omnes, né? Ou seja, você transitou em julgado, você tem um efeito que serve para todas as outras empresas. Então, o planejamento tributário hoje está muito ligado nisso, é de entrar na empresa e ver, será que não tem dinheiro na mesa? Sim. E é muito comum encontrar. É muito comum encontrar e encontrar muito dinheiro. Por quê? De coisas que foram decididas nos tribunais e que a empresa recolheu, não deveria ter recolhido. Então a gente faz o levantamento, faz o diagnóstico dos últimos 5 anos, levanta quais são as oportunidades que a empresa não aproveitou e traz esse dinheiro para a mesa. Como é que a gente traz esse dinheiro? Não é dinheiro em espécie. O que a gente traz é um crédito que está aprovado no judiciário e esse crédito ele vai sendo utilizado para compensação dos vincendos.
Então a empresa deixa de pagar os impostos que vão vencendo e vai abatendo do crédito que ele tem de operações que foram apuradas, entendeu? Tá. Então a gente tem uma unidade de negócio que trabalha especificamente fazendo isso nos nossos clientes. E tem um tamanho específico de empresa que você atende, mínimo, máximo, em termos de A gente, faturamento, número de funcionários? a gente atende a partir de lucro presumido. Tem algumas oportunidades em empresas do Simples? Tem, mas o valor e o esforço acaba não compensando. Então a gente acaba não olhando esse mercado. Tem algumas pequenas empresas que fazem isso, olham para isso, mas para a gente não fez sentido. Então a gente começa a partir do lucro presumido e, obviamente, que para você ter um resultado que seja relevante, o faturamento, a gente começa a olhar empresas que faturam a partir de R$ 1 milhão mês. Então, nós estamos Tá, falando aí de 10, 12 anos, já tá. tem algumas oportunidades bem interessantes para a gente levantar. Entendi. E só pegando também, você comentou sobre essa questão das famílias, das empresas, aliás, deixarem um pouco de dinheiro na mesa. Às vezes eu estou argumentando, conversando com os clientes, falando sobre soluções, algumas demandas. O que a gente tem visto, assim, eu costumo dizer para o cliente que a gente tem 3 tipos de dinheiro, né? Vamos chamar assim, liquidez, participação societária e a parte imobiliária. Quando você tem todo esse patrimônio dentro de um único arcabouço, você tem uma tributação que ela é punitiva. Porque você imagina você tributar ações a 34, você tributar investimentos a 34, e aí você tem a figura de ter a holding patrimonial, ou vamos dizer, de participações para a família, você tem a holding imobiliária, e você tem um caixa para liquidez ali, que são os isentos, enfim, alguma classe de ativo que você vai fazer. E exatamente, ele vai ao encontro do que você está falando, que é a forma de você conduzir a gestão patrimonial para o cliente, né? Então, o que a gente está querendo aqui? Obviamente, esse bate-papo nosso, e eu estou fazendo um pouco esse bate-bola, primeiro para os clientes, assessores, os nossos convidados, o seguidor entender de que quando você fala de gestão patrimonial, uma das caixinhas é investimento. Você tem o fiscal, você tem o societário, você tem a parte lá fora, você tem crédito, você tem a parte do FIP. Então, você tem uma série de, vamos dizer, de particularidades que você fecha um ciclo de gestão patrimonial global olhando principalmente a questão fiscal. E a parte de investimento, ela vem por consequência, né? Então, essa é a sofisticação que a gente está trazendo para o cliente, né? Esse é um pouco do serviço que a gente está criando de uma forma um pouco mais abrangente para o nosso cliente. E aí eu queria fazer uma outra pergunta para você, que é a empresa que tem funcionários. Então, imagina que a gente tem uma empresa aqui que é a nossa cliente, tem recursos investidos, tem crédito, e ela tem lá 200 funcionários. Você também presta serviço para esses funcionários? Você tem algum tipo, paga folha, recolhe imposto, faz salário? Tem alguma coisa que a gente pode olhar do ponto de vista do planejamento global dessa empresa? Não? Eu entendo que isso não entra no fiscal, mas entra agora mais na gestão da empresa, que eu vi que você faz gestão empresarial, né? O que a gente faz é serviço de BPO de folha, né? Então, assim, Tá quando bom? a gente pega o BPO, geralmente quando a gente faz o BPO contábil, a gente já pega BPO contábil, fiscal e folha. Tá A bom? gente engloba as 3 áreas, né? Agora, indo um pouco além disso, né? Quando você fala assim, o empresário que tem investimento, ele está ali no nome da pessoa física dele como dono da empresa com 200 funcionários. Isso me arrepia. Nós temos uma legislação trabalhista ainda paternalista no Brasil, né, que protege, no meu ponto de vista, né, deixa eu fazer um Desculpa, disclaimer aqui. só fazer uma correção. Quando eu falei assim, a empresa, ele é cliente nosso, a pessoa jurídica, e a empresa do nosso investidor tem os funcionários, né? Então, assim, Tá. os funcionários são CLT, né? Então, só para fazer Sim, sim. essa Não, observação. o que eu tô entendendo é eu estou subindo um degrau, né? Então, assim, Tá, a empresa, tudo bem, é cliente de vocês, investe com vocês e tem os funcionários dela. Mas muitas vezes o que é muito comum, tá? É muito comum, por incrível que pareça, é a gente pegar uma situação dessa onde o empresário ele está exposto diretamente na pessoa física, ou seja, ele é sócio da empresa na pessoa física diretamente. sim, Então, sim. isso me arrepia, porque como a gente tem uma legislação muito paternalista no Brasil, é muito comum você ver lá
a empresa sofrer problemas trabalhistas. Isso é comum de acontecer. Não significa que a empresa não está compliance ou não está cumprindo com seus deveres, mas acontece, ações trabalhistas e tal. E aí você vê um bloqueio na conta do teu cliente porque ele está exposto diretamente na física. Então, quando a gente olha a empresa, quando a gente vai fazer o BPO da empresa, a gente faz um overview sobre a estrutura da empresa. Então, primeira coisa que a gente sugere num caso desse é, olha, vamos constituir uma estrutura de holdings aqui, vamos criar alguns layers de proteção, vamos proteger o investidor, os seus investimentos. A gente separa a parte patrimonial também em holding patrimonial, aí a gente cria holding de operacional, onde a holding passa a ser dona da empresa, para que a gente crie layers de proteção para que se ocorra algum problema na empresa, que aquilo não afete diretamente a pessoa física do investidor. Né? Agora, para a parte dos empregados, o que a gente faz é a folha de pagamento. Todo o processo de folha de pagamento a gente atende, gestão de alguns benefícios, a gente faz também. Então, assim, a gente faz back-office de multinacionais no Brasil, então a gente tem clientes grandes multinacionais que a gente faz o back-office deles completo. Então, a gente faz contábil, folha, fiscal e a parte financeira também. O contas a pagar, receber da empresa diário, a gente processa também isso. Então, a unidade de BPO, que é de processamento que a gente tem, né, que nós temos 2 escritórios em Sorocaba que fazem isso, elas são focadas exclusivamente em fazer esse processamento dessas atividades que não são core da empresa, e a multinacional terceiriza basicamente tudo, né? Tá. Então, e seguindo então vamos dizer, esse caminho, né, da família e da empresa, a gente começa a sofisticar um pouquinho. Então a gente olha a família, né, a holding, olha a pessoa física, olha a empresa, olha, enfim, a parte externa, a parte local. E aí a gente tem uma situação de que você tem um empresário, que tem uma empresa hoje, que ele não tem um fundo de investimento de participação. Então ele não está bem organizado. Se amanhã ele resolver vender parte da empresa ou vender toda a empresa, de novo, a carga tributária sobre pessoa física no Brasil é punitiva, né? Se ele vende uma empresa, então a empresa custou 1 milhão há 10 anos atrás, está vendendo por 100 milhões hoje, ele paga 15% sobre 99 milhões. Se ele tem um fundo de investimento de participação dentro do arcabouço patrimonial, facilita muito a organização futura do ponto de vista de diferimento e reinvestimento do capital dele, né? É um pouco do que a leitura que a gente faz, que a gente ajuda os nossos clientes. E aí, falando sobre FIP, dentro do societário, é algo que você também olha, né? Sim, a gente não estrutura o FIP, né? Aí a gente usa a Veda para fazer, mas dependendo do tamanho, do porte do negócio, sim, a gente vai sugerir um FIP, um FIC, depende da estrutura, depende do que você tem em cima da mesa, inclusive já ir pensando inclusive no planejamento sucessório, né? Porque fica muito mais simples o planejamento sucessório quando você tem um fundo que cuida dos negócios e tudo mais. Então você cria layers de proteção. O que eu falei da holding, geralmente uma empresa menor, a estrutura de fundo pode assustar ela um pouco, a gente começa com uma holding, espera amadurecer isso, ela entende como é que funciona esse processo de proteção, depois a empresa vem crescendo, você sugere uma estrutura um pouco mais sofisticada para que você faça o planejamento sucessório adequado. O planejamento familiar, em geral, ele leva alguns anos para acontecer, né, Rogério? Você não consegue chegar e falar, olha, tem que fazer tudo isso, e você começa a executar as coisas, porque a família tem uma dinâmica de absorção de tudo isso, né? Do que precisa ser organizado, do que precisa mudar, questão de patrimônio e tudo mais. Então, sim, a gente olha, né, isso, mas a gente no escritório não executa a estruturação de fundos. Tá? Perfeito. Então, isso é uma tarefa nossa, evidentemente. Ou vai ser via Veda, ou via Iridium, no caso, ou via um outro parceiro externo, até porque nós temos um braço aqui do Grupo Veda, que é nosso Multifamily Office, que a gente adota também uma estratégia de buscar, de forma bastante holística, né? Até para a gente evitar qualquer conflito corporativo, a gente vai, vamos dizer, a mercado buscar veículos, alternativas e soluções para os nossos clientes. Então, assim, se a gente olhar um pouco sobre alguns temas que a gente falou, então a gente juntos aqui, a gente olha o indivíduo como um investidor, olha a família, olha a empresa, Brasil, a parte internacional, a gente ajuda a comprar imóvel, a gente ajuda a dar crédito,
Então, tudo isso, obviamente, voltado dentro de um planejamento tributário bem eficiente, né? Uhum. E falando sobre essa questão, tem vamos dizer, um tema que já é, vamos dizer, uma evolução no mundo moderno, que a gente está vivendo no futuro hoje, que é a questão da tecnologia, né? Eu sei que você é uma pessoa bastante ligada em tecnologia, você é uma pessoa que investe seu tempo nessa questão. Como é que você vê no campo tributário a inovação tecnológica? Bom, vamos separar, né? Assim, eu não acho que reforma tributária que estão propondo no Brasil vem com nenhuma inovação, tá? O que eu vejo, o que eu tenho visto falar sobre reforma tributária no Brasil é mais uma coxa de retalhos, é o que estão tentando fazer, no meu ponto de vista, né? É, Agora, em relação à tecnologia, sim, a gente precisa de muita tecnologia. Nós, por exemplo, no escritório, nós estamos implantando agora robotização. Nós contratamos um profissional exclusivo para pilotar uma plataforma de robotização. E por que isso? Porque o cenário tributário brasileiro ele é caótico, né? A Sim, gente vive se a gente viveu uma pandemia de saúde agora, a gente já vive uma pandemia sistêmica tributária há muitos anos no Brasil. sim, A gente chega a ter 5.000 alterações de regulamento e legislação por semana no Brasil. sim, Né? sim. Então, assim, a gente tem o total do Brasil é coisa de 18 milhões de regras tributárias que nós temos no Brasil. 18 milhões de regras, quer dizer, é um negócio caótico. Então, assim, a tecnologia, o que vem acontecendo, né, no nosso mercado, por exemplo, que é o mercado de BPO, de contabilidade. O que está acontecendo é, o contador está criando cada vez mais protagonismo, né, o papel do contador está se tornando cada vez mais protagonista no sentido de ser um estrategista e um consultor dos negócios. E a parte braçal, que a gente sempre foi muito massacrado por toda a estrutura que o governo nos impele, essa sim está sendo tratada de forma muito tecnológica. Antigamente era muito comum você ver o contador, né, aquele carinha de cap, né? Hoje não. Hoje o que a gente encontra hoje, por incrível que pareça, eu dou algumas palestras aí pelo Brasil falando sobre o mercado de contabilidade, falo para os contadores. E assim, por exemplo, um estado que me surpreendeu muito foi o Nordeste. Eu tive lá no Ceará e tal, e eles estão super bem estruturados, né? Os profissionais estão super bem estruturados. O pessoal de Santa Catarina também está super bem estruturado, de Minas está super bem estruturado. Então, o que vem acontecendo é que a tecnologia vem sendo implantada em paralelo, tem muita coisa, muita novidade surgindo no mercado. Eu acompanho muito porque, para mim, isso é fundamental para a sobrevivência do meu negócio, né? Eu brigo com o meu time o tempo todo que a gente tem que aumentar a eficiência dos processos, e para aumentar a eficiência dos processos, a tecnologia ela é fundamental. Então, o que a gente tem cada vez mais percebendo é robotização e inteligência artificial chegando para fazer aquela questão operacional da parte tributária. A parte tributária ela demanda muito preenchimento de obrigação acessória, muita repetição de dados, sabe? Puxa, você gera o XML tem que ser importado não sei aonde, tem que mandar para não sei aonde, a informação vai para lá, vem para cá. Aí você já gerou o XML para o governo, daí você tem que consolidar os XMLs para mandar uma obrigação acessória para o governo. Quer dizer, a gente tem muita repetição de informação, né? Então isso a tecnologia tem ajudado muito a gente, né? O contador tem ganhado muita eficiência nesse processo. Inclusive existe no mundo contábil, né, um medo que eu não enxergo, não enxergo isso, não vejo assim, de que será que a contabilidade vai acabar por conta disso, né? E eu digo sempre nas palestras que eu falo, eu digo o seguinte, olha, não vai acabar a contabilidade, mas vai mudar o contador. Aquele contador que ficou no passado e que não usa a tecnologia, esse tá realmente lascado, né? Agora, aquele que incorporar a tecnologia e usar a tecnologia a seu favor, ele vai se tornar cada vez mais estrategista, né? Então, eu acho que é esse o papel do verdadeiro contador. Ele tem que ser o estrategista dos negócios, né? Ele tem que preservar o principal patrimônio do empresário, que é o negócio dele, né? Muitas vezes é o maior ativo que ele tem, é o próprio negócio. Então, a gente como contador, a gente fala uma língua, né, Rogério? Contabilidade é uma língua. E a gente, como detém essa língua, a gente domina essa língua, a gente precisa saber traduzir essa língua para o empresário. Eu acho que esse é o grande papel, é o grande momento da contabilidade no Brasil, entendeu? Legal. Douglas, tem duas perguntas aqui que eu queria transferir para você.
se vocês fazem empresa, por exemplo, que não tem auditoria, desculpa, que não é auditada, se vocês auditam a empresa. Não, auditoria a gente não faz. Não faz, A tá gente bom? não faz auditoria. A gente tinha auditoria no passado, a gente acabou encerrando essa unidade de negócio, porque aonde você faz a contabilidade, você não pode auditar, né? Tá, Então, existe o conflito. Então, a gente preferiu, como a gente já trabalhava há muitos anos na questão do BPO mesmo, do processamento, a gente preferiu ficar e se focar no processamento. Então, a gente faz a contabilidade para ser auditada, para auditar, mas a ok. auditoria a gente não faz. Ok. Outra pergunta aqui da nossa convidada, Isabel, perguntando se você tem conhecimento da legislação tributária italiana, uma vez que ela está pensando em mudar para aquele país, se você ajuda ela a fazer alguma coisa. A gente, não, eu não domino a legislação italiana, mas a gente tem parceria na Itália, né? O nosso escritório tem parceria em 10 países. Então, o Ah, que a gente pode fazer é direcionar ela para o nosso parceiro lá na Itália, que é um escritório que fica em Roma, e aí a gente pede para eles fazerem o atendimento para ela. tá, muito bom. E a outra pergunta aqui é que você já falou um pouco sobre isso, se você dá toda a orientação e suporte para imposto de pessoa física todos os anos, os meses de março e abril para entrega. Então, essa é a pergunta que vem aqui do Mariano. Sim, tem. A gente tem, como eu te falei, a gente tem uma unidade chamada Family Service, onde a gente atua com o imposto de renda de pessoa física. Então a gente tem lá um time que atende. A gente tem consultoria online, inclusive, tem muita gente que me procura, né? Ah, eu preciso tirar uma dúvida sobre isso, sobre aquilo. Eu direciono para o site, ele vai lá, agenda um horário, né? E tem uma consulta lá com preço fixo. Ele faz a consulta dele com o nosso time já entende o que ele precisa e resolve, entendeu? Entendi. Além, a consultoria a gente tem permanente. Entendi. Bom, Douglas, nós estamos aqui, daqui a pouquinho, a gente está partindo aí 10 minutos finais, parece que a gente está conversando há 50 minutos aqui. É um tema. Eu até comentei com uma sócia minha aqui, com duas pessoas, a Graziella e a Camila. Falei, é um tema denso, mas a gente precisa deixar ele um pouco mais leve, né? Até pelo horário e tal, mas é um tema que acho que todo mundo tem. Precisa, aspas, né, que precisa conhecer um pouco essa questão do planejamento sucessório. Tem gente que não gosta de falar de morte, né? Falar societário está um pouco distante de algumas pessoas, mas a parte de fiscal, todo mundo está envolvido, né? O que mais a gente tem no Brasil hoje, o que a gente mais faz é pagar imposto, não tem muito jeito. E eu queria, antes de passar para as considerações finais, eu queria ouvir sua consideração sobre como é que você vê o poder da mídia nas relações e nos negócios. Quando se diz mídia, você está falando de mídia social ou mídia em geral? Mídia de uma maneira geral. Eu acho que nós estamos vivendo um momento assim, ímpar, né, de transição. A gente é impactado brutalmente pelas mídias sociais. Eu acho que está havendo, sim, um movimento muito forte, né? As mídias convencionais vêm perdendo audiência cada vez mais, isso é natural. Os jovens, né? Você veja, né? O Trump, no meu ponto de vista, o que aconteceu foi que ele quase perdeu, ele poderia perder a eleição, não sei se vai ganhar, enfim, mas ele poderia ter um movimento drástico aí quando ele tentou vetar o TikTok, né? Muitos jovens vivem hoje dentro do TikTok, né? Então, você imagina essa galera resolvendo votar lá nos Estados Unidos, que a partir, acho que não sei se é 18 ou 16 anos nos Estados Unidos que pode votar. Tem 16 anos. Acho que é 16 anos. Se imagine a galerinha de 16 anos resolve todo mundo ir votar contra ele porque ele tirou o TikTok do ar, né? Então, assim, você vê um movimento desse e fala, meu, que loucura, né? Então, assim, eu vejo que mídia social é um negócio, é um mal necessário, né? Por que eu digo um mal? Porque ao mesmo tempo que você facilitou muito, como nós estamos fazendo aqui uma live, né? A gente está debatendo um assunto que antes era muito difícil a gente fazer um trabalho como esse, né? De esclarecimento para o público e tudo mais. Então isso é o benefício, mas também tem o malefício. Hoje eu vejo muitos jovens com nível de ansiedade absurdo por conta das mídias sociais, né? Então o movimento que eu percebo, Rogério, é assim, em relação aos negócios, né? Por exemplo, eu tive que me posicionar, né? O meu canal começou por uma questão de posicionamento. Eu fiz uma palestra com Ferreirinha, não sei se você conhece Ferreirinha. Ferreirinha foi... Você conhece ele? Ele foi CEO da Louis Vuitton da América Latina, né?
durante muitos anos. E ele montou uma consultoria, depois que ele saiu da Louis Vuitton, e eu fiz alguns cursos com ele lá e tal, e numa das palestras que eu assisti, eu saí encanado com aquilo. Ele falou assim, quem não se posicionar em mídia social vai morrer no tempo, né? E isso já fazem 2 anos que eu assisti essa palestra, o meu canal... Olha o que aconteceu na eleição, na última eleição para presidente, né? A mídia Exato, massacrou, né? massacrou, né? Então, assim, eu acho que é importantíssimo a gente se posicionar, né? É uma questão de posicionamento, você tem que se posicionar na mídia de alguma maneira, participar desse universo de alguma maneira. Óbvio que tem que ter os cuidados e as restrições necessárias, né? Porque senão você fica refém disso. Eu não acho que é saudável você ficar refém. Agora, que houve uma mudança de comportamento radical da nossa época, né, Rogério? Pô, na nossa época, o que a gente tinha? Tinha televisão. É, Basicamente era televisão, né? Televisão e rádio. exato. Hoje, eu converso com os mais jovens, assim, né? Eu tenho meus filhos também, tenho uma idade. Os garotos mais jovens, os meus sócios, os filhos, muitos deles não assistem televisão mais. Eles É, consomem todo o conteúdo via YouTube, via... E aí, um dado interessante, quando você fala dos negócios, que nessa palestra que eu participei do Ferreirinha, aconteceu um fato muito, muito engraçado, muito interessante. Eu estava assistindo a palestra e o Ferreirinha trouxe alguns influencers para a mesa, para o palco. Ele falou assim, eu vou trazer aqui algumas pessoas, alguns influencers para o palco e eu queria que eles falassem com vocês e eu vou abrir para perguntas. E aí os meninos chegaram lá, se apresentaram, tal, esse aqui é o influencer, não sei o quê, influencer. E chegou um menino lá, tatuado, com uns brincos, com boné e tal, e falou assim, esse aqui é o influencer da Montblanc. sim. E eu olhei aquilo e falei, não é possível. Como assim, influencer da Montblanc? Eu sou cliente há muitos anos da Montblanc e isso aí não me representa, nada contra, mas não me representa, né? E eu fui o primeiro a levantar a mão lá e falei assim, Ferrinha, desculpa, não tenho nada contra o menino e tal, mas assim, eu sou um cliente fiel da Montblanc, eu adoro os produtos da Montblanc, eu tenho canetas, eu tenho bolsa, mochila, e isso não me representa. E todo mundo deu risada na hora que eu falei isso e tal, e ele falou assim, a Montblanc não quer mais você, a Montblanc quer a próxima geração. É por isso que ele hoje é o influencer da Montblanc. Ou seja, a Montblanc está se posicionando para a próxima geração. E ele explicou, inclusive, que a Gucci fez isso. Quer dizer, ele, obviamente, ele entende do mercado de luxo, e ali ele estava focado em marcas que operam no mercado de luxo, né? Mas, assim, quando você faz uma referência disso, você olha isso e fala assim, opa, se as marcas de luxo, que são centenárias, estão fazendo esse movimento de se posicionar desta maneira, Sim. porque eles não fazem um movimento sem pensar muito antes nas consequências, né? Não é à toa que as marcas são centenárias, é porque isso é uma coisa irrevogável, né? Sim, sim, Então, sim. assim, se posicionar perante a mídia, perante esses novos canais de comunicação e perante essa nova juventude que está vindo, é fundamental Ah, para a sobrevivência dos negócios, né? é. Então, isso afeta diretamente os negócios. Você sabe que você está falando, obviamente, guardado as devidas proporções. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui, você tocou num ponto muito interessante, que é, imagine a gente fazendo essa live aqui há 10 anos atrás. Bom, ia ter só nós dois falando aqui, né? Então, assim, e você tem uma repercussão muito maior, né? Você vê que a gente tem um público flutuante que participa, mas a repercussão do tema depois, ela é muito interessante. Então, quando a gente olha aqui para o negócio de assessoria de investimentos, se você olhar há 10 anos atrás, há 5 anos atrás e hoje, e eu com muito, muito orgulho eu falo aqui da Veda Investimentos, do nosso grupo, que a gente tem hoje 40 assessores, então a gente tem 3 linhas de negócio. Nós começamos, né, a trabalhar com plataforma de investimentos e hoje investimento é um dos negócios que a empresa tem. Porque se eu ficar parado no tempo, eu não consigo sofisticar a minha oferta de soluções. A gente não fala de produtos. Que produto hoje já ficou, é um commodity, né? Então não dá para você ficar falando só de produto. Então o cliente precisa de solução. Então a ideia da gente bater esse papo, né? Você do lado da DGA Office e nós aqui do lado da Veda, é levar para o nosso público informação, esclarecimento, orientação, né? E dizer o seguinte, a Veda, junto com a DGA, está absolutamente voltada para os interesses e demandas dos nossos clientes.
seja no campo de investimento, tributário, familiar, gestão societária e assim por diante. Então, vamos dizer, é o grande objetivo nosso, né? O nosso propósito é ajudar o nosso cliente a perpetuar o patrimônio, né? Nós vivemos num ambiente extremamente hostil do ponto de vista político, do ponto de vista de segurança pública. Então, a gente tem que se reinventar, né? Trocar a roda do carro com ele andando todos os dias. E por essa razão, a gente, obviamente, chegou até você, né? Uma empresa super especializada, com um time super sofisticado, e que eu não tenho dúvida que você vai nos ajudar, junto com todo o teu time, que são 60 pessoas, espalhadas aí por alguns países do mundo, vai nos ajudar a criar soluções para esses clientes que a gente tem aqui hoje, né? Com certeza. Aproveitando aqui esses minutos finais, eu queria ouvir de você uma mensagem sua, né, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para os seus clientes, para os seus parceiros, né? O que você deixa como uma mensagem final aqui para a gente? Legal. Bom, a mensagem final que eu deixo é assim, eu estou muito feliz por ter firmado essa parceria com a Veda, com vocês, né, com o Rogério, através do Rogério, né, que a gente iniciou esse namoro. Na verdade, a gente fez o Gestão 4.0, eu e o Rogério. Rodrigo. Desculpa. Eu tô com você, Rogério, e tô falando não, do Rodrigo. Mas não tem problema. Estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco, tranquilo. O Rodrigo, desculpa. O Rodrigo, eu fiz com o Rodrigo Gestão 4.0, né? A gente se conheceu lá e desde lá eu vinha já namorando uma casa para a gente poder se associar e ter uma sinergia bacana, que tivesse um match legal, né? Porque, assim, faltava para a gente o braço financeiro, né? Então eu fiquei muito feliz quando deu certo, quando eu e o Rodrigo a gente sentou, a gente alinhou as coisas, a gente conversou, a gente foi falando muito tempo pelo WhatsApp, mandando, olha, eu penso isso, eu penso aquilo, eu acho que isso pode funcionar, não pode, legal. Vocês estiveram aqui no começo, né, Rogério? Sim. Você e o Rodrigo estiveram aqui visitando a gente. Então, assim, quando deu certo isso, para mim foi muito legal, porque assim, eu estou abrindo mais... Como eu fui no mercado financeiro, né, você sabe, eu trabalhei no mercado financeiro, fui executivo do mercado financeiro, fica no sangue, né? Então, aquela necessidade. Então, como a gente tinha essa unidade de family service, aí faltava a parte de investimento para a gente acoplar. E então, agora que deu certo com a Veda, eu estou muito feliz, porque eu acho que nós temos muito trabalho pela frente, eu acho que a gente vai conseguir aí construir um negócio bacana. Estou muito feliz. Bacana. Eu agradeço muito pelo teu tempo, principalmente teu tempo precioso, a tua experiência. Eu queria agradecer também aqui a todos os nossos clientes, colaboradores e os nossos, vamos dizer, seguidores que a gente tem aqui. Essa parceria ela é para ficar, né? A gente não vai correr uma corrida de 100 metros, nós vamos correr uma maratona juntos, né? E muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado a todos que participaram aqui e um bom descanso a todos aí, tá bom? Em nome da Vida, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigadão, um abraço. Um abraço. Tchau.